bem-vindo ao canal Prosperidade Financeira. Prepare-se para mergulhar em uma jornada transformadora pelas mentes de dois dos maiores mestres da riqueza de todos os tempos, Warren Buffett, o oráculo de Omaha, e Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça, um dos livros mais influentes da história do desenvolvimento pessoal e financeiro. Neste vídeo, vamos explorar como esses dois gênios do pensamento financeiro nos ensinaram, em gerações diferentes, a moldar uma mentalidade milionária, a investir com inteligência e a entender que o verdadeiro enriquecimento começa dentro da mente antes de se refletir na conta bancária. Imagine-se caminhando pelas ruas de Omaha, cidade natal de Buffett, observando um homem simples, com hábitos modestos, que construiu uma fortuna bilionária. Agora imagine-se nos anos 30, ouvindo Napoleon Hill discursar sobre o poder do pensamento, a fé nos próprios sonhos e a importância de dominar a mente para dominar o destino. Em comum, ambos carregam a convicção de que o sucesso é mais atitude mental do que simples sorte. Warren Buffett nos ensina que investir é um jogo de paciência, sabedoria e consistência. Enquanto a maioria corre atrás de fórmulas mágicas e ganhos rápidos, Buffett observa, analisa e escolhe com calma. Ele não investe em ações, investe em negócios, e essa distinção é vital. Para ele, comprar ações é como se tornar sócio de uma empresa. Você precisa conhecer o negócio, confiar na gestão, entender os lucros e ver valor a longo prazo. Simples? Sim. Fácil? Nem tanto, porque o mercado vive tentando te seduzir com modismos, boatos e promessas de enriquecimento instantâneo. Mas o que isso tem a ver com você? Tudo. Porque a lição central de Buffett é que o verdadeiro investidor é aquele que controla a si mesmo antes de tentar controlar o mercado. Você pode não ter bilhões, mas tem a mesma capacidade de desenvolver o comportamento certo, a disciplina e a visão de longo prazo. E é aí que Napoleon Hill entra em cena. Em Pense e Enriqueça, ele mostra que o pensamento é a semente de toda fortuna. Hill entrevistou os homens mais ricos e influentes de sua época, incluindo Henry Ford, Andrew Carnegie e Thomas Edison. E o que descobriu? Que todos eles, sem exceção, começaram com desejo ardente, uma visão clara e uma fé inabalável. Eles erraram, faliram, duvidaram, mas nunca desistiram. Hill nos entrega um mapa mental, o desejo intenso, seguido pela fé, depois pelo planejamento, a ação persistente e a autoanálise constante. Um ciclo poderoso que transforma sonhos em realidade. Para ele, riqueza não é só dinheiro, é também confiança, propósito, clareza e controle emocional. Voltando a Buffett, há uma frase dele que ecoa com os ensinamentos de Hill. O risco vem de não saber o que está fazendo. Isso se conecta com uma das leis mentais de Hill, o conhecimento especializado. Em vez de acumular informação genérica, foque em se tornar especialista em uma área que possa alavancar seus ganhos. Buffett nunca se aventurou em negócios que não entende. Ele fica no seu círculo de competência. Você pode e deve fazer o mesmo. Se você hoje está começando com pouco, saiba, ambos, Buffett e Hill, concordam que o maior ativo que você possui é a sua mente. É ela que vai definir se você continuará vivendo de salário em salário ou se começará a construir ativos, poupar com sabedoria, investir com estratégia e crescer de forma sustentável. Buffett é um exemplo prático. Hill é a força teórica e filosófica por trás. Buffett aplica sem alarde, com constância, sem seguir modismos. Hill explica por que o pensamento molda a realidade e como a fé, a disciplina e a visualização do sucesso criam o caminho. E os dois concordam em outro ponto. Riqueza se constrói com tempo, paciência e propósito. O enriquecimento real não acontece da noite para o dia. Ele é fruto de anos de boas decisões, de controle emocional, de escolhas conscientes e de ações consistentes. É por isso que Buffett diz que alguém está sentado à sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Você está plantando sua árvore.
Enquanto muitos se distraem com redes sociais, séries, fofocas e consumo impulsivo, você que está aqui agora está regando sua mente com sabedoria. Está plantando a árvore do conhecimento, da mentalidade milionária, da liberdade financeira. Napoleão Hill diria que isso é o começo de tudo. O desejo, a decisão de mudar, o passo em direção ao seu propósito. E a partir daí, tudo começa a se alinhar. A clareza vem. Você para de buscar atalhos e começa a construir a estrada. Você troca o consumo pela criação, troca dívidas por investimentos, troca ansiedade por paciência, troca passividade por ação. E é nessa transição que nasce o verdadeiro milionário, dentro de você. Você pode começar pequeno, e deve. Buffett começou vendendo jornais, depois garrafas de refrigerante. Ele reinvestiu cada centavo. Aos 11 anos, já comprava ações. Aos 30, já era milionário. Não porque teve sorte, mas porque entendeu o tempo como aliado. Porque soube esperar enquanto todos corriam. Napoleão Hill nos lembra que o sucesso começa com a decisão, com a mente focada e a fé alimentada. Ele ensina que o fracasso é parte da jornada, que cada derrota carrega em si a semente de um sucesso ainda maior. Buffett também falhou, perdeu investimentos, errou análises, mas seguiu, porque ambos sabiam, a mente é o campo de batalha, onde se vence ou se perde. E agora, a pergunta que não quer calar. Você está vencendo essa batalha mental? Está alimentando sua mente com pensamentos de prosperidade, coragem e disciplina? Ou está se deixando levar pelo medo, pela escassez e pela dúvida? Você merece a liberdade. Você merece ver seu dinheiro crescer. Você merece viver com propósito e abundância. Mas isso exige uma decisão. E essa decisão começa agora. Na segunda parte desse roteiro, vamos aprofundar as lições práticas de investimentos que Buffett aplica até hoje, mesmo com quase um século de vida, e como combiná-las com os princípios imortais de Napoleão Hill para criar uma vida de resultados financeiros extraordinários. Vamos falar sobre juros compostos, mentalidade antifrágil, alavancagem inteligente, parcerias estratégicas e, acima de tudo, como construir riqueza sem sacrificar sua paz. Se você gostou dessa primeira parte, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com quem você quer ver prosperando junto com você. E lembre-se, o caminho para a riqueza começa com uma decisão. Tome a sua hoje. Se você chegou até aqui, é porque decidiu dar um passo firme rumo ao seu crescimento financeiro e pessoal. Já entendeu que a riqueza não começa na carteira, mas na mente. Já compreendeu que tanto Warren Buffett quanto Napoleão Hill apontam para o mesmo caminho: disciplina, conhecimento, fé, ação e paciência. Agora é hora de aprofundarmos. Warren Buffett nos revela o maior segredo da multiplicação da riqueza: os juros compostos. Mas não qualquer tipo de juros compostos. Não aqueles que trabalham contra você nas dívidas de cartão de crédito ou empréstimos impensados. Estamos falando dos juros que trabalham a seu favor, quando você os coloca para agir no tempo, alimentados pela constância dos seus investimentos. Buffett costuma dizer que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, e ele os trata como um parceiro silencioso que trabalha dia e noite sem parar. Mas para que eles funcionem, você precisa de uma variável essencial: tempo. Quanto mais cedo você começa a investir com sabedoria, mais forte se torna o efeito multiplicador. E essa é a chave. Não é sobre quanto você ganha, mas sobre como você usa o que ganha. Napoleão Hill, por sua vez, fala de outra força invisível, mas poderosa: o subconsciente. Para ele, os pensamentos repetidos se tornam crenças, e as crenças moldam nossas ações. Se você acredita que nunca vai enriquecer, seu cérebro irá sabotar cada passo em direção à prosperidade. Por isso, Hill ensina a prática da autoafirmação, da visualização e da fé emocionalizada. Não é mágica, é programação mental. Ele nos orienta a afirmar diariamente nossa visão de sucesso, como se ela já fosse realidade. Agora imagine unir esses dois mundos: a disciplina matemática de Buffett com a inteligência emocional e mental de Hill. É como ter um exército silencioso de ideias e números lutando por você todos os dias. Se você chegou até aqui, é porque decidiu dar um passo firme rumo ao seu crescimento financeiro e pessoal. Já entendeu que a riqueza não começa na carteira, mas na mente.
já compreendeu que tanto Warren Buffett quanto Napoleon Hill apontam para o mesmo caminho: disciplina, conhecimento, fé, ação e paciência. Agora é hora de aprofundarmos. Warren Buffett nos revela o maior segredo da multiplicação da riqueza: os juros compostos. Mas não qualquer tipo de juros compostos. Não aqueles que trabalham contra você nas dívidas de cartão de crédito ou empréstimos impensados. Estamos falando dos juros que trabalham a seu favor, quando você os coloca para agir no tempo, alimentados pela constância dos seus investimentos. Buffett costuma dizer que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, e ele os trata como um parceiro silencioso que trabalha dia e noite sem parar. Mas para que eles funcionem, você precisa de uma variável essencial: tempo. Quanto mais cedo você começa a investir com sabedoria, mais forte se torna o efeito multiplicador. E essa é a chave. Não é sobre quanto você ganha, mas sobre como você usa o que ganha. Napoleon Hill, por sua vez, fala de outra força invisível, mas poderosa: o subconsciente. Para ele, os pensamentos repetidos se tornam crenças, e as crenças moldam nossas ações. Se você acredita que nunca vai enriquecer, seu cérebro irá sabotar cada passo em direção à prosperidade. Por isso, Hill ensina a prática da autoafirmação, da visualização e da fé emocionalizada. Não é mágica, é programação mental. Ele nos orienta a afirmar diariamente nossa visão de sucesso, como se ela já fosse realidade. Agora imagine unir esses dois mundos: a disciplina matemática de Buffett com a inteligência emocional e mental de Hill. É como ter um exército silencioso de ideias e números lutando por você todos os dias. Buffett nos mostra que grandes fortunas se fazem em silêncio. Ele não busca hype, não se move por emoção. Investe em empresas sólidas, que ele entende e acredita. Evita o que não compreende, por mais promissor que pareça. Isso se chama antifragilidade. Conceito moderno, mas que Buffett pratica desde sempre. Ele cria uma carteira de investimentos que se fortalece com o tempo e resiste às crises. Hill, por outro lado, nos alerta que as crises são inevitáveis, mas também oportunidades. Ele afirma que cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. É por isso que investidores de verdade, como Buffett, compram quando todos vendem. Porque enxergam além do medo. Eles veem valor onde outros só veem pânico. Hill nos entrega outro conceito poderoso: o mastermind, ou seja, a reunião de mentes com o mesmo propósito. Ele diz que ninguém enriquece verdadeiramente sozinho. Você precisa estar cercado de pessoas que elevem sua visão, desafiem sua zona de conforto e compartilhem conhecimento. Buffett tinha Charlie Munger. Você também deve encontrar seus aliados de jornada. E falando em jornada, uma das marcas do sucesso de Buffett é que ele nunca parou de aprender. Mesmo aos 90 anos, continua lendo todos os dias. Ele lê jornais, relatórios, balanços. Não lê para se distrair, mas para se munir de clareza. Napoleon Hill reforça isso. Conhecimento não é poder. Conhecimento é potencial. O poder só vem com a aplicação organizada desse conhecimento. Você não precisa ser um gênio, mas precisa agir, precisa aplicar, precisa transformar o que aprende em prática diária. É isso que separa os sonhadores dos realizadores. Agora, vamos falar de um princípio que une os dois mestres: a frugalidade. Inteligente. Buffett vive de forma simples. Mora na mesma casa há décadas. Não esbanja, não ostenta. Isso não significa viver na escassez, mas sim valorizar cada recurso. Ele sabe e cada centavo poupado pode se tornar um soldado a serviço da liberdade financeira. Hill também prega a moderação, o controle sobre os impulsos e o planejamento financeiro. Ambos concordam. O dinheiro é um servo poderoso, mas um mestre cruel. Se você o domina, ele amplia sua vida. Se ele te domina, consome sua paz. Buffett também diz: invista em você mesmo. Ninguém pode tirar isso de você. Essa é uma das frases mais poderosas que ele já proferiu. E Hill confirma: seu maior ativo é sua mente.
seus conhecimentos, suas habilidades, sua atitude. Invista em cursos, livros, mentores, experiências. Tudo isso gera retorno. Pode não ser imediato, mas será inevitável. Vamos imaginar o seguinte. Você começa a investir R$100 por mês. Parece pouco? Talvez. Mas, ao longo dos anos, com juros compostos e consistência, isso se transforma em uma soma significativa. E mais importante do que o valor, é o hábito. O hábito molda seu caráter financeiro. O hábito molda o milionário que você está se tornando. Hill também fala disso. Você é o que você faz repetidamente. O sucesso não é um evento, é um processo, assim como a riqueza. Não pense em um golpe de sorte, pense em um estilo de vida próspero. Chegamos a um ponto essencial. O medo. É ele que paralisa. É ele que impede ações. Hill chama o medo de o maior ladrão de sonhos. E Buffett mostra que o medo é o que destrói carteiras de investimento. Por isso, ambos ensinam que educação financeira é o antídoto. Quanto mais você entende, menos medo sente. E quanto menos medo, mais ação, mais prosperidade. Você precisa treinar sua mente para pensar como investidor. Pensar em décadas, não em dias. Pensar em ativos, não em consumo. Pensar em construção, não em improviso. Buffett não compra para vender, compra para possuir, porque vê valor. E Hill nos lembra que aquilo que valorizamos, atraímos. A mente treinada para a riqueza encontra oportunidades onde os outros veem obstáculos. E por fim, uma última e poderosa lição que une os dois: propósito. Buffett sempre seguiu sua paixão por números e investimentos. Nunca trabalhou só pelo dinheiro. Hill diz que o sucesso verdadeiro só é possível quando você encontra seu propósito maior. O dinheiro é consequência, não causa. Se você hoje quer enriquecer, pergunte-se: por quê? Para ter mais liberdade? Para ajudar a sua família? Para impactar vidas? Para viver seus dons com plenitude? Quando o propósito está claro, o esforço se torna prazeroso e o caminho mais leve. Não há atalhos, não há mágica, mas há um caminho. E esse caminho foi traçado por mentes brilhantes como Warren Buffett e Napoleão Hill. Cabe a você seguir, adaptar, aplicar e, acima de tudo, agir. Você não precisa ser perfeito, precisa ser constante, precisa ser comprometido, precisa dar o próximo passo. Porque a prosperidade é fiel a quem a honra. E você, ao estar aqui, já provou que está disposto a mudar sua realidade. Então siga firme, cultive sua mente, aprenda todos os dias, invista com sabedoria, encontre seu propósito. E lembre-se, você já carrega dentro de si tudo o que precisa para prosperar. Se este conteúdo te inspirou, deixe o seu like, comenta o que mais te impactou e compartilhe com alguém que precisa ouvir essas verdades. Se inscreva no canal Prosperidade Financeira e venha construir conosco uma comunidade que acredita que enriquecer é possível, é ético e é transformador. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, a verdadeira riqueza começa dentro.